Então, antes de começarmos a ver o Java em si, programar, vamos ver um pouco da história do Java, como ele surgiu. Então, o Java ele surgiu, a ideia do Java, ele surgiu na década de 1990, mais precisamente no ano de 1991. Um projeto chamado Green, da empresa Sun Microsystem. Qual que era a ideia desse projeto? Era fazer programas, dispositivos que se comunicaria com a televisão, com a geladeira. É o que tem hoje, mas naquela época, lá em 1990. Então fazer a integração dos dispositivos eletrodomésticos com a internet e com o seu dispositivo. Que nem temos hoje, você controla, por exemplo, televisão com celular. Tem lá os programinha lá do Arduino, você controla robôzinho pelo celular, pela internet você consegue controlar câmeras, essas coisas aí. Só que hoje é bem tranquilo fazer isso, né? Mas lá na década de 90 isso aí tava começando a aparecer ainda. E essa empresa aí, essa Microsystem, tinha esse projeto Green justamente com essa ideia de criar dispositivos que fariam isso, o que é feito hoje. Então foi uma ideia bem à frente do seu tempo. E para construir esse sistema, inicialmente eles montaram uma equipe e falaram: vamos utilizar o que a equipe sabe fazer. O que a equipe sabe fazer? Sabe programar em C++, que é uma outra linguagem. Aí o tal de James Gosling, que é esse cara aqui, ele que foi o líder da equipe, né? Tanto é que ele é tido como o pai do Java, o criador do Java, James Gosling. Só que a equipe sabia C++. Só que durante o projeto, utilizando essa linguagem, não deu muito certo. Tinha uns problemas lá. A linguagem não tinha fácil, né, transferência de um equipamento para outro. Por exemplo, eu faço um programa em C++ para rodar no PDA. PDA é essa figurinha aqui, ó. Parece um celular da época. Faz de conta que ele criasse um programa ali pro PDA. Aí ele queria criar um programa para geladeira. Mas aí, utilizando C++, você tinha que criar um programa PDA e um programa para geladeira. Ele não tinha a portabilidade que tem o Java, né? Você cria um programa só, roda em tudo. Com esse problema, eles pensaram: bom, é melhor criarmos uma linguagem própria, já que vai dar muito trabalho manter esses programas tudo separado, cada um tem sua característica, vai ter que toda hora mexer em um, depois mexer no outro. Então eles decidiram começar do zero e vamos criar uma nova linguagem. Mas por que eles queriam construir uma nova linguagem? Porque eles tinham um projeto chamado Star 7. E você conseguia controlar a sua casa, conseguia controlar a televisão e outros equipamentos eletrodomésticos se fosse permitido ali ser controlado. Mas era mais voltado para a TV mesmo, para ter uma TV interativa, que nem tem hoje, né? Parece aquele izinho grande ali na tela, você clica no i lá, aparece mais informações sobre o programa, às vezes dá para fazer votação online ali. Era isso que eles queriam fazer, o que tem hoje, lá em 1990. Mas esse projeto aí é de 1993, então eles fizeram esse sistema operacional com essa nova linguagem. A linguagem não era chamada Java ainda, era chamada OAK, que significa carvalho em inglês. OAK, O-A-K. Então tinha esse nome. Por que tinha esse nome? Porque o James Gosling, que é o coordenador do projeto, ele estava lá na sala dele, da janela dava para ver um tal de carvalho, essa árvore. Aí ele falou: vamos chamar a linguagem de OAK, que é a linguagem carvalho. Pronto. Essa foi a história do nome aí dessa linguagem. Aí beleza, aí eles começaram a fazer esse projeto, terminaram o projeto, fizeram um sistema operacional com essa linguagem OAK, e esse sistema operacional se chamava Green OS, que é o projeto Green. Então eles colocaram Green OS, Operating System Green, né? Sistema operacional verde. Legal. Aí eles foram lá, entraram numa concorrência pública para
concorrer lá com outras empresas para adicionar essa nova plataforma, esse novo sistema nos PDAs lá para ir para o povão utilizar. Só que outra empresa ganhou, eles não ganharam a concorrência. Então com isso o OAK, no caso, ficou parado, né? Porque ele foi produzido justamente para essa finalidade, para dispositivos eletrodomésticos, para ser nem se fosse um controlador da sua casa ali. Aí falar, bom, agora vamos parar com esse projeto, né? Esse outro slide aqui que eu não mostrei, aqui ó, o OAK é a árvore lá que ele via, né? Não é essa árvore, mas o carvalho é isso aqui. A linguagem OAK ela foi baseada em C++, em Eiffel, em Smalltalk. A síntese do OAK, ele é igual assim, a síntese quando eu falo é o jeitão dele ser, como cria variáveis e tal. Mais pra frente, quando começarmos a programar, você vai ver a sintaxe do Java. Mas nesse momento ele chamava OAK ainda. Então, por isso estou falando OAK, não Java. Então essas linguagens aqui que vamos dizer, foram a base para a criação do OAK. E aí o Objective-C também, né? Tá aqui também. Então várias linguagens para criar a OAK. Várias ideias, né, da linguagem. Pegou uma ideia de uma ali, da outra ali. Não que juntou as três linguagens ou mais e criou o OAK. Pegou as ideias que tem em cada uma. As coisas boas que tem em uma não tinha na outra. Então vamos criar uma nova linguagem, a OAK, e vamos pegar as coisas boas e juntar nela. É o que acontece hoje quando cria-se uma nova linguagem. Pega as melhores coisas de uma linguagem, de outra e cria uma nova. Belezeira. No próximo slide aqui. Aqui é o PDA. É esse aqui que é o PDA que foi implantado aí, o Star 7. Aqui é a equipe do Projeto Green. Aqui o Jamie Gosling e o resto da equipe. Continuando a história, né? O que aconteceu? Então, eles perderam lá a concorrência pública. Aí tinha uma pessoa lá, duas pessoas na verdade, em 1994, um tal de Jonathan Payne e Patrick Naughton criaram o Web Runner. É um navegador de internet que rodava Java. E os aplicativos que rodavam em Java era chamado de applets. Esse Web Runner, esse navegador, naquela época, lá em 1994, não tinha tantos navegadores assim. Tinha o Netscape, tinha o Internet Explorer. A internet estava começando ainda a se popularizar nas casas das pessoas. Então tinha esse Web Runner, que criado por esses dois aí, Jonathan Payne e Patrick Naughton, que rodava esses programinhas chamados applets, que esses applets eram feitos em Java. Aí que a Sam pensou, vamos abandonar esse negócio de dispositivos eletrodomésticos, fazer programas, né, para controlar as casas aí, eletrônicos, e vamos para a internet. Abraçaram a ideia aqui desse Web Runner e criaram esse Hotjava, que é um navegador da época. Eles fizeram até a versão 3 e depois pararam. Não quiseram mais brincar com isso. Mas na época lá, a Sun tinha seu navegador chamado Hotjava. E rodava aí os programinhas chamados applets. A-P-P-L-E-T-S. Até pouco tempo ainda existem alguns sites que rodam applets, mas isso aí já está ultrapassado hoje em dia. Já não se utiliza mais. Já que eles começaram a usar essa linguagem de programação para a internet, por que eles mudaram o nome de OAK para Java? Simplesmente porque o OAK já existia uma linguagem de programação com esse nome. Deu azar, né, que já existia. Aí como a equipe tomava muito café e tal, e esse café vinha de uma ilha chamada Java. Então é uma das ilhas lá da Indonésia. Então falaram, vamos pôr o nome de Java nessa linguagem. Aí ficou, por isso que é Java até hoje, né? Então em 1994 já mudou o nome, já não era mais OAK, era Java. Aí tem lá o Hotjava, tal, tava rodando, todo mundo tava utilizando. Aí em 1996
a Sun Microsystems disponibilizou o JDK. O que é o JDK? É um kit de desenvolvimento para programadores. É o que vamos instalar mais à frente. Então toda pessoa que vai programar em Java tem que instalar esse kit, que já vem com várias ferramentas ali para te ajudar a programar. E necessárias também para você fazer um programa em Java. Então a primeira versão que foi lançada para o povão utilizar, pessoal e programador utilizar, foi em 1996. Deixa eu mostrar aqui para você a linha do tempo do JDK, do desenvolvimento. Então isso aqui é a linha do tempo do JDK. Ó, o codename, apesar de chamar Java depois já, o código do projeto era o ACK ainda. Aí, foi lançado em 1996 a primeira versão, depois já teve uma atualização em fevereiro de 97. Aí tem os nomes, né, do projeto interno lá da empresa. O ACK, depois não teve nome, Playground, Castle, Merlin, e assim vai. Aí 1.2 em dezembro de 98, 1.3 em maio de 2000. Você pode ver que demora para ter atualização, né? Que nem aqui, ó, foram 2 anos, aqui também foram 2 anos para a versão 3 para a versão 4, 1.3 e 1.4. Aqui na versão 5, eles decidiram parar com esse negócio tipo 1 ponto alguma coisa, que na verdade é 1.5, né? Se fosse ver, eles falaram, para com isso, vamos decidir só colocar o último número aqui. Então aqui, a partir daqui foi versão 5, versão 6, versão 7. O 1 ponto alguma coisa parou. Aí você pode ver, teve uma média de 2 anos cada versão, né? 2002, 2004, 2006. A versão 6 para 7 demorou para atualizar. Aí da 7 para 8 foram 3 anos. 3 anos. Agora da versão 9 em diante, entrou um novo esquema de atualização. Então eles não estão demorando muito para atualizar. A cada 6 meses no máximo, que nem aqui é setembro de 2017 e março de 2018, passou quanto? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Cada 6 meses eles vão lançar um Java novo. A ideia é essa agora. Tem uma agilidade aí nas novidades do Java. O que der para implantar vai, o que não der fica para a próxima versão. Então eles não vão mais demorar 3, 4, 5 anos aí para atualizar o Java. Então ficou uma coisa bem mais rápida a atualização agora. Então agora, a partir de 2017, vão ter em média 2 versões do Java todo ano aí, com as implementações aí que eles conseguiram realizar. Aqui, ó, aqui é o vídeo que eu falei do projeto Star 7. Se quiser ver o protótipo funcionando, é nesse link aqui que você vai ter acesso. Depois eu vou colocar no material aí, esse link aí, tá. Todos os links que estou mostrando aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu só mostrar o PDA para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é o Goslin na época, né? Tava mais novinha. Então esse aqui é a interface do PDA lá. Tem aqui o mascote aí do Java, né? Que é chamado Duck. Tem o nome de Duck, esse mascote aqui. Então todo lugar que você vê Java, provavelmente vai aparecer esse mascote aqui, o Duck, chama Duck. Então você pode ver que a ideia aqui era mesmo fazer um controle da casa, né? O PDA, pode ver que tem até uma casa aqui, você escolhe o que você quer controlar, tal. Veja o vídeo aí depois, que é interessante. Hoje em dia, a Sun Microsystems não é mais proprietária do Java. Ela vendeu o Java aí em 2009. Então deixa eu ver aqui na linha do tempo, aqui ó, quando estava entre a versão 6, né? Quando estava na versão 6, ela vendeu aí, a Sun Microsystems vendeu para a Oracle por alguns bilhões de dólares aí. E a Oracle até hoje é a proprietária do Java aí. E provavelmente vai ficar para sempre ou por muitos anos, porque ela utiliza o Java em muitos de seus produtos. Então é interesse dela que o Java continue, né? A não ser que ela mude totalmente a sua ideia e ela pode um dia abandonar o Java. Isso for manutenção. Mas é isso aí. Para a história do Java é isso. Até o próximo vídeo.